falar do Mário Bar de Chácara. Conversa. Ora bem, a arte da pesca da chávega na torreira não pode ser dissociada de umas quantas famílias que dedicaram todas as gerações, ou quase todas as gerações, à arte da chávega. Há referências quer do Dr. José Tavares, quer do Lopes Pereira, determinados vultos meus familiares. O caso dos Tavares, o caso dos Cebolões, que, como era tradicional na altura, protegiam os seus rendimentos casando uns com os outros para que dentro da família ficasse o património. Quando os Tavares casaram com os Cebolões com as Tavares. Entretanto, em determinada altura, há um outro elemento que entra na família dos Tavares e dos Cebolões, por via do casamento, mas é um indivíduo que nem sequer é da Mortosa, que é o Rachico, conhecido pelo Rachico, Francisco Faustino, de nome dele, que era natural de Espinho. Como é que isto aconteceu? O meu bisavô, por conseguinte, pai do meu avô, o Rachico, o meu bisavô, de seu nome Fernando de Pinho Faustino, era natural de Espinho. E tinha uma companhia em Espinho. E quando foi do avanço, no final do século XIX, o avanço do mar na costa de Espinho, a casa do casal, do meu bisavô e da minha bisavó, foi levada pelo mar, como aconteceu noutras zonas da costa, casas que foram levadas, por exemplo, já que falamos em Cebolões, da Assembleia dos Cebolões, que era mais ou menos no sítio onde está hoje o Café Moliceiro, também foi levada. Foi mais ou menos na mesma altura. A casa dos meus bisavós já era uma casa grande, segundo contava a família, de tal forma quando alguém da corte vinha ao norte para algumas comemorações na cidade invicta, a casa era arrolada para servir de hospedaria à comitiva. Ora, quando o mar levou a casa, com um pé de meia que a minha bisavó tinha, construiu-se uma segunda casa. E passado um ano ou dois, dava a estar construído, o mar também acabou por levar essa casa. A perda das duas casas não foi uma coisa, não foi assim uma coisa tão que influenciasse o que aconteceu a seguir, mas influenciou também. O que efetivamente influenciou a seguir é que, à par das casas que foram levadas pelo mar, foram levadas todas as estruturas de imóveis que apoiavam a companhia do meu bisavô. Tenho aqui uma notazinha, porque os nomes às vezes passam. Chamava-se a companhia Parameira. Acontece que o mar levou também todas as estruturas de armazéns de encascar, de armazéns de redes, dos armazéns de recolha de barcos, tudo que era estruturas de apoio da companhia foram levados. Depois da primeira invasão do mar, o meu bisavô conseguiu reconstruir tudo numa segunda, digamos, uma segunda companhia, com as infraestruturas todas necessárias. Quando há a segunda invasão do mar e ficou sem tudo, ele ficou sem hipóteses, possivelmente económicas também, de fazer uma segunda reconstrução. Feita a primeira, ou melhor, fez a primeira, fez a segunda, a terceira que já não conseguiu reconstruir. E então, como o porto, chamado Porto de Espinho, Porto de Pesca, ficou também afetado em termos de, possivelmente, eu suponho que de socalcos, se houve invasão ou as dunas ficaram abruptas e por isso os barcos tinham alguma dificuldade em ter acesso ao mar. Ele deslocou a companhia, a tal Parameira, para Paranos. Ou pelo contacto com pescadores, que havia muitos pescadores desta zona da Mortosa que pescavam nas companhias de Espinho
e do Furadouro, do Alvar, por conseguinte, possivelmente por contar com eles, ele achou por bem vir para a Torreira. E então fez a viagem com a companhia, com tudo, com todo o pessoal, por mar, não veio por terra, trouxe o barco e fixou-se na Torreira, onde esteve uns 2 anos, tendo depois ido para o Furadouro. Com ele trouxe os filhos já nascidos, entre os quais o primogênito, que era o meu avô, o Arraio Chico. Tinha na altura 13 anos. O meu bisavô foi para o Furadouro outra vez, mais tarde, e lá fez a sua vida profissional, tanto com companhia própria como arraijo em companhias de outros. E o meu avô, o filho dele, o filho mais velho, acabou por ficar por cá, pelo monte. Entretanto, há o cruzamento de famílias. Como é que acontece o cruzamento de famílias? Quando o meu avô tinha 18 anos, ele tem uma história que eu depois vou contar muito curiosa, mas esta tem a ver com a arte mesmo em si, com a chávega. O meu bisavô, do outro lado, dos Tavares, filho do Manuel José Tavares, o Valentim Caetano Tavares, que era meu bisavô, estava casado com uma sobroa, Ana Joaquina da Costa, não tinha sobrão, tinha Costa, estava o nome da mãe, o nome feminino. As mulheres adotavam o nome feminino, os homens adotavam o nome masculino. Por isso não chamou a mim o Solão, porque eu venho pelo lado feminino. Ora, o meu bisavô, num lance que fez, o Valentim Caetano Tavares, acontece o que às vezes acontece. Não é tão vulgar, mas acontece uma vez ou outra. Partiu-se o cabo, ou desamarrou-se um dos cabos que tem que puxar a rede. Quando acontece uma situação dessas, o normal, ou perde-se a rede, não se consegue reconstruir o nó, ou amarrar, como eles dizem, não se consegue amarrar, ou, e perde-se a rede, o que é um prejuízo grande, porque digamos que é o segundo bem mais importante de uma companhia, para além do barco, é a rede, em termos de custos. O que normalmente se faz é tentar ir amarrar. A companhia sai com o barco, sai para o mar para tentar depois, com os homens a nado, caçar o cabo de um lado, caçar do outro e tentar amarrar. Isso eu não assisti, é evidente que isso foi antes de eu ter nascido, e isto são descrições familiares, foram-se acumulando, porque documentos escritos não há, porque todos os documentos escritos, escrituras, fotografias, documentos vários, estavam numa repoleta que sofreu um incêndio nos anos 70 e que foi tudo embora, desapareceu tudo, a repoleta de madeira desapareceu. Mas então... Já agora, para quem não sabe o que é uma repoleta? Uma repoleta é uma construção provisória em madeira que servia para recolher objetos de pesca ou pessoas também. As repoletas mais trabalhadas, mais isoladas, porque as travessas de madeira sobrepostas, mais isoladas as pessoas também ficavam, porque a pesca da costa, a pesca da chávega, não tinha pessoas, não tinha... Os pescadores não residiam na Torreira, no início do século XIX, residiam em terra, no monte, ou na Mortosa, ou no Guilheiro, ou noutro sítio qualquer. E quando havia o período de pesca, deslocavam-se para a Torreira e tinham que ter uma estrutura de apoio, onde se abrigassem, ou abrigar os seus materiais também. Ora, acontece que o mar picou um bocadinho na altura em que eles estavam para sair para ir remendar o problema, remediar o problema, emendando o cabo. E até porque a companhia, que na altura era composta por cerca de 40 homens, eram os remadores, os 4 remos, cada um com o seu nome, não interessa agora, que é complicado estar a dizer os nomes, o arraiz e o ajudante, andava à volta de 40 homens. Mas era preciso também, numa situação dessas, ter
homens disponíveis, porque os que estavam aos ramos não iam aos ramos, homens disponíveis para se lançarem ao mar para resolver o problema, ir amarrar o cabo. Quando é assim, oferece sempre alguém. O meu avô, como digo, na altura, tinha 18 anos, já era um homem afoito, forte, ofereceu-se para ir na companhia do que veio a ser o futuro sogro dele. Que era um bom bisavô lá. Ofereceu-se e foi ele que foi amarrar. Foi ele que foi amarrar. Ora, acontece, como eu disse há um bocadinho, que o mar picou um bocado. Enquanto os bois continuaram a puxar a rede para a terra, eles não conseguiram arribar. Primeiro porque não tinham a corda de arribar, que é o cabo da rede, que orienta o barco, que o prende... A mão de barca. Exato, a mão de barca. Não tinham, não era possível eles arribarem com o mar como ele estava a ficar encapelado. Então, o meu bisavô, Valentim Gaetano Tavares, deu ordens para rumar ao largo e a norte, para fugir da ondulação e para tentar um sítio onde pudessem, mais calmos, arribar. E foram arribar a Espinho. Entretanto, havia na altura uma lancha dos socorros a náufragos sediada em Leixões, que quando havia um anúncio de uma situação dessas, a lancha vinha e fazia o percurso de Leixões até Mira, mais ou menos, na tentativa de dar apoio a uma situação dessa, rebocando ou recolhendo os náufragos, no caso disso. A lancha saiu e chegou à torreira e as pessoas viram que a lancha vinha sem nada a reboque. Ou porque a companhia do meu bisavô foi mais para o largo e a lancha salva-vidas veio muito próxima à terra, no pressuposto de que o barco estaria, porque era um barco costeiro, estaria próximo de terra, não se encontraram. Não se encontraram. Quando o pessoal da terra viu a lancha salva-vidas sem trazer a reboque o barco, imaginaram que eles tinham afundado. E foi efetivamente um acidente rei na torreira. As pessoas, o habitual nas zonas pescatórias, quando há uma tragédia. A verdade é que o meu bisavô Valentim arribou a Espinho para compensar a vinda do meu bisavô do outro lado, veio de Espinho, deparamos que é a mesma coisa para cá. Mas não ficam só por aí, é que depois, mais tarde, o meu tio João, toda a gente conhece o João Faustino, que teve uma companhia em Paramos, fez o mesmo percurso. Veio de Paramos para a Torreira com a companhia, porque ele teve uma companhia dele. E veio de Paramos para a Torreira também, quer dizer, houve dois trajetos de Espinho para cá, ambos de Faustinos, e houve um trajeto inverso de um Tavares. Ora bem, isto a propósito que o meu avô, Francisco Faustino, naturalmente, já teria 18 anitos, já teria lançado o olho à filha do Arraios, Valentim, à filha mais velha, que era Maria dos Anjos, minha avó. E por conseguinte, aquela oferta, própria dos homens do mar, naturalmente, mas se calhar teria também em vista a agradar ao futuro sogro. A verdade é que o meu avô casou com a minha avó, filha do Arraios Valentim. E daí, e como digo, a minha avó, que era celuda, estar relacionada com os Tavares, Valentim Caetano Tavares, filha de Valentim Caetano Tavares, e de uma celoa. Aí as ligações Tavares e Solões que andaram sempre ligados em tudo, sempre ligados. Exceto depois na tragédia da morte do meu tio, que aí houve ali uma cisão entre Tavares e Solões. É 58 ou 56? 1959. Porque aí as famílias já não eram a mesma família, digamos assim, tinham dois cognomes importantes, dois nomes importantes, mas todas ligadas com a pesca. Como raios de terra, raios de mar, donos de companhias ou não donos de companhias. O meu avô acabou por casar, como digo, com a minha avó, mas voltamos um bocadinho atrás para contar uma pequena história do meu avô.
Por essas alturas, segundo conversas ao serão, o meu avô um dia exagerou na bebida e andou toda a noite a dar tiros às estrelas. De manhã, quando lhe passou a neura, verificou que não tinha batido nenhuma estrela. Elas estavam lá todas em cima. E fez a promessa de nunca mais tocar em bebidas alcoólicas. O que é que isso tem de reflexo? Tem reflexo depois na família, é curioso. Os meus avós, o meu avô e a minha avó tiveram 10 filhos, 5 rapazes e 5 raparigas. Um dos rapazes é conhecido, é bastante conhecido, que é o Rajó. Outro era o meu pai, outro era o meu tio Valentim, que morreu com 30 e poucos anos num surto que houve na Brutosa de tifo. Morreu ele e morreu, era o rapaz mais velho e morreu o mais novo. Dos 5 rapazes, 2 morreram de tifo no mesmo ano, em 1939. Voltando um bocadinho atrás, para me situar, o meu avô então prometeu que não bebia mais. E nasceram os filhos e, como sabe, antigamente não houve restrições à bebida alcoólica. Hoje, com os conceitos modernos, as crianças é que não podem beber. Antigamente até bebiam. Até bebiam, até molhavam a chupeta no vinho com açúcar, ou coisa assim do género, para eles adormecerem melhor. Então, o que é que o meu avô fez? No dia em que cada filho completava os 7 anos, no dia do aniversário, à mesa, a refeição do aniversário, dizia: olha, hoje faço 7 anos, a partir de agora tens de escolher, ou bebes chá, café, laranjado e outras coisas, e não tocas mais em vinho, ou, se preferires beber vinho, não bebes as outras. Todos eles gostavam de boca doce e optaram todos por não beber vinho. E daí saiu uma família de abstêmios. No caso do teu pai, por exemplo. No caso do meu pai, e depois nós, eu comecei a beber vinho aos 18 anos. E já parei também há muitos anos, não bebo bebidas alcoólicas também. Mas quer dizer, e a primeira vez que eu bebi, aquilo soube mal, e o meu pai tinha uma loja ainda por cima. Era essa a confusão que eu tinha, que era do Carlos Faustino, teu pai Carlos Faustino, ter uma loja de bebida e ser abstêmio. Abstêmio. E curiosamente casou com a minha mãe, que era filha de uma senhora abstêmia, por questões de saúde. Era viúva desde nova, o meu avô morreu na América no acidente de automóvel, o meu avô do outro lado, do Bico, do lado de Tavares, que não é esse Tavares, é curiosamente, eu tenho Tavares dos dois lados, tenho Tavares do Monte, dos Arraios, e tenho Tavares aqui assim, dos Tavares da Silva, ligados com os mansos, com os mansos, a família deles. Porque é o seguinte, o pai casou com uma senhora que também que não bebia, e os filhos bebiam chá, café e laranjada, é evidente. Isso é uma história curiosa da família. Para quê? Para dar a entender a personalidade do homem. Viu que efetivamente aquilo tinha acontecido esporadicamente, mas tinha que ser cortado porque a pessoa que não controla a vida, nós sabemos como é. E ele tentou influenciar a vida dos filhos nisso e tentou influenciar noutras coisas. Nomeadamente, enquanto ele foi vivo, nenhum filho podia ir ao mar. Ele tinha uma certa influência, tinha bastantes conhecimentos e colocou os filhos tudo em situação de não trabalhar no mar. O meu tio João e o meu tio Valentim foram aos Estados Unidos, depois regressaram. O meu tio Valentim, quando regressou, ele colocou como fiscal da Junta Autónoma de Porto Aveiro, e eu, o meu tio João, como fiscal da Câmara Municipal da Bertosa. O meu tio Valentim morre, como eu disse, com o tifo em 1939, e quem o sucedeu como fiscal da Junta Autónoma foi o meu pai. Mas, entretanto, os filhos foram enviados para Lisboa. O meu pai para o Arsenal da Marinha, e o meu tio Alfredo. Depois ele morreu lá com um problema canceroso na cabeça.
Mas todos eles foram encaminhados para digamos, para profissões estatais ligadas ao Estado ou à Câmara, exatamente para evitar que eles fossem para o bar. Quando ele morre, e a propósito disso, a fotografia que me enviaste, vê-se o fumo preto. O meu avô tinha morrido de 46, parece uma fotografia. É 46. E o meu avô tinha morrido 2 anos antes. Então, guardava-se muito tempo pelos bichos. Aquele fumo era pelo meu avô. Fumo preto que ele tem no As casaco. contas foram feitas por um dos miúdos, é o Henrique Afonso, que tem 83 Não, mas anos. é capaz de não ser 46, é capaz de ser um bocadinho antes, porque estou a ver de exagerar também 2 anos e meio de luto. Pois, No fundo. a única conta que foi feita é o Henrique Afonso, tem 83 anos, diz que tinha 11 anos. Mas olha que é capaz de ser um bocadinho antes, porque eu estou a pensar isto, porque o meu avô morreu em 43. Foi em 43 ou 44. Eu nasci em 42, ele morreu em 43. Eu tinha 1 ano e qualquer coisa. E por conseguinte, aquilo terá sido 45. Pode ser. 40, tu referes na fotografia 46, mas terá sido As contas pela idade do que é Henrique na altura e do que é Henrique agora. Mas é, 45, 46. Logo que o meu avô morre, o meu tio deixa o emprego na Câmara e lança-se numa companhia. A primeira companhia dele, que ele teve, foi em Paramos, uma companhia dele só, e era muito difícil naquela altura um indivíduo só ter uma companhia. Tinha a responsabilidade dos 40 homens do barco, mais outros tantos cá fora, ou mais até cá fora. E se a campanha do ano fosse relativamente fraca, era difícil uma pessoa só aguentar todas as despesas sem retorno. Consciente, ele não se aguentou em Paramos, acabou por trazer a companhia para cá, mas já, digamos, numa situação deficitária, e acabou depois para ir para São Jacinto, como arraios de uma empresa, uma companhia. As companhias normalmente tinham por trás os chamados capitalistas. São as companhias dos capitalistas. Chamados capitalistas. Há umas exceções. Essa do meu bisavô Coelho de Espinho, a companhia era dele. Essa do meu tio, em Paramos, a companhia era dele. E a do Arraio Chico, a companhia era dele e dos cunhados. Chamava-se Companhia dos Tavares, porque a maioria de Tavares era o meu avô e os filhos do sogro dele, do tal Valentim. Os filhos, o Manuel Bernardo, o João, eram aqueles todos, o Filipe, o Carlos, todos eles eram sócios do meu avô. Essa companhia nasceu em 1925, aliás, não foi a companhia, foi a sociedade que nasceu em 1925, com 2 companhias. A sociedade era, como digo, era do meu avô Faustino e dos cunhados. Tinha, fora dos cunhados e do meu avô, tinha, em princípio, uma pessoa fora, um capitalista, António Vieira Pinto. Era um capitalista que estava metido no meio. Depois acabaram por comprar a cota do António Vieira Pinto e, por último, em 1941, o meu avô comprou aos cunhados as cotas todas. Na companhia anterior, em que eles não eram os donos totais, tinham cotas, houve uma, em 1919, se não estou em erro, em que o meu avô foi sócio de 2 banqueiros, aqui de Pinheda Bem Posta. Um deles era o Sebastião Lopes Cruz, que foi sogro do Conde da Covilhã, um dos sócios maioritários do Banco Porto Irmão. Naturalmente, porque o Sebastião Lopes Cruz era detentor do capital, de parte do capital do Banco Porto Irmão, não era só dos irmãos Borges, naturalmente, que foram eles que iniciaram o Banco Porto Irmão no Porto, mas depois tinha outros sócios
Um banco nunca tem só 2 ou 3, tem vários. E então o Sr. Estão Lopes Cruz, uma filha dele casou com o Conde Acolhã, que foi administrador durante muitos anos, administrador e dono também, teve uma parte das cotas do Banco Pós-Geral. Só por curiosidade, isto para dar a ideia de que o geral era efetivamente haver os capitalistas por trás. Em 1941, em 42, aliás, o meu avô vendeu a companhia, que nessa altura já era só dele, tinha comprado as cotas dos cunhados, vendeu-a para uma empresa de Aveiro, de um Bolas com outro qualquer, com vários capitalistas, entre os quais um que eu, pelo nome, Jeremias Vicente Ferreira. É um nome que me chama a atenção porque eu depois tive um gerente de zona em conto bancário que era o Vicente Ferreira. Possivelmente será familiar porque Vicente Ferreira não é assim muito lugar, em Aveiro havia a família Vicente Ferreira. Estes Jeremias devia ser dessa família. E esses indivíduos de Aveiro acabaram depois por vender a companhia em 45, 46, não sei precisar, venderam-na aos últimos detentores da Companhia de Pesca de São Paulo. Baltazar, Américo de Romoa, os capitalistas retornados dos Estados Unidos, o Pinho e muitos outros que acabaram por vender a companhia. Mas Manuel Rendeiro, não deu para... Manuel Rendeiro, pois. O pai de Manuel Rendeiro também. Há uma curiosidade no meio disso. Se o meu pai estivesse aqui, ele contava isso ele tinha muita mágoa nisso, porque sentiu-se espoliado. O meu avô vendeu a companhia não tendo vendido infraestruturas. Não vendeu os terrenos. Os terrenos, porque as companhias precisavam de um terreno. Além dos tais edifícios de apoio, precisavam de uma área grande para secar redes. O fato, os respectivos fatos, para secar redes. As redes não eram de material sintético, eram redes de linho e de algodão, e como tal, mesmo tratadas, encascadas, ou encascado com o que eram uns grandes caldeirões. Nos grandes caldeirões punha-se casca de pinheiro a ferver, a cozer. E o líquido resultante daquela fervura, de horas de fervura, era um antifúgio, julgo eu, que evitava que as redes apanhassem fumos e se deteriorassem. Todos os anos era necessário encascar, chamava-se isso encascar, as redes, tratá-las para elas não apanharem traça e outras coisas do género, porque senão estragavam-se. Só um pequeno parênteses, há quem diga que Cascais, em Lisboa, tem origem de encascar. Não vós em Cascais. Não. E eu em Cascar para a Baía de Cascais. Não faço a mínima ideia, mas tem alguma lógica. As companhias que vinham ali do Sul, tem alguma lógica. Vinham em Cascar à Baía. Tem alguma lógica. Como eu estava a dizer, houve terrenos que não entraram nas escrituras, e há uma escritura que pode ser lida, que é a escritura de 1942, que foi feita aos indivíduos de Aveiro, que não refere as propriedades. A verdade é que os indivíduos que compraram, um deles era o chamado Henrique da Ramoa, que era funcionário das finanças da Mortosa, e que foi aos livros onde estavam os terrenos do meu avô, e eu cheguei a ver isso, eu não estou a dizer por me terem dito, eu ouvi, foi aos livros e cortou Francisco Pinto Faustino, não estava em nome sequer da companhia, estava em nome do meu avô. Cortou os terrenos todos e pôs empresa de pesca de São Pai da Torreira. Bom, o meu pai acordou tarde, quando deu por ela, já eles tinham feito leilões, tinham vendido, conseguido, e isso representaram muitos milhares de metros quadrados de terreno que foram usurpados. Onde é que ficava o fato do Estado do Estudo da Técnica? Eu vou-te dizer onde é que era o fato. Quem segue a Avenida de Descobrimentos, suponho que chama isso, lá apareceu para a rota paralela a Índice Ribeiro, do lado sul. Bengala, a Rua da Bengala. A Rua da Bengala.
ali assim um largo onde havia um mini mercado espanquilhado. Essa parte ali abaixo, o fato era esse. Ficava intercalada. E o João da Calada. O João da Calada já era outro fato. O fato era esse aí, assim, porque as construções da companhia, os tais armazéns disto, daquilo e daquele outro, de guardar redes, encascar e essa coisa toda, eram nessa zona. E a verdade é que lá foram construídas aqueles edifícios altos que lá estão, aquilo eram terrenos do meu avô, tanto eram que ainda hoje nas finanças estão lá registrados em nome dele. Foram os tais que escaparam ao corte. Não vale nada porque tem construções em cima, mas nas finanças ainda estão. Se for às finanças hoje, eu tenho a relação, ainda estão em nome de Francisco Pinho Faustino. Bom, mas isso são histórias. São histórias mortoseiras. São histórias mortoseiras, efetivamente, e que o que passou, está a andar, mas as pessoas, de vez em quando, convém fazer história também das coisas, porque as pessoas são sérias não por aquilo que parecem, mas por o que são. Bom, às vezes parece muito sério e mesmo quando a pessoa não se ri, às vezes não é séria. Bom, vamos lá. Bom, ainda relacionado agora, falando mais da família Faustino, como disse, os filhos do meu avô, do Arraio Chico, foram todos desviados da possibilidade de fazerem vida do mar. A morte do meu avô proporcionou ao Botico, abandonou tudo para ir para o mar. Ele estava em Lisboa, veio de Lisboa, ele tinha estado na Câmara, passou para Lisboa, veio de Lisboa e assumiu o papel dele como continuador como continuador dos arraios da família. O meu pai era a mesma coisa, o meu pai sempre que ia à torreira não passava sair ao mar. Ele tinha que ir ao mar, não vinha descansado se não pudesse ir ao mar. Eu recordo-me ainda, já com o meu tio na torreira, depois de ter vindo de Paramos, eu passava o tempo todo na torreira, no tempo de férias, passava todo na torreira. E algum dele, até em casa do meu tio João. Eu distribuía-me pela casa do meu tio João, da tia Aduzinda, ou da tia Ermelinda, ou pela casa dos meus avós, que ainda existia, ao lado dos Carramonas. Por falar em Carramonas, o meu avô chegou a ser, nos anos 20, arraios de uma companhia dos Carramonas. Os Carramonas tiveram uma companhia, como capitalistas, não como profissionais, como capitalistas. E eu ia ao barco e o bichinho pegava-me. Há qualquer coisa que nos chama às origens. E o meu tio não me deixava. Não deixava, porque não vais, não tens nada aqui e tal. Então o que é que eu fazia? Apanhava o distraído e enfiava-me, inconscientemente, é evidente, enfiava-me no meio das cordas lá, metido nas cordas, para ele não me ver. Sujeito numa volta de corda ao ser lançado ao mar, apanhar-me um pé e eu ir atrás, não é? E eu fui algumas vezes, não vou dizer uma centena de vezes, nem coisa que se pareça, mas fui muitas vezes ao mar assim escondido. Quando as cordas saíam, andavam por mim, era um responder de todo tamanho, mas a verdade é que da próxima vez que eu tivesse a oportunidade eu enfiava-me também. Recordo uma vez com o mar bastante picado, estava muito picado mesmo, e eu ouvi os pescadores, na altura, companhia grande, 4 remos, a lamuriarem-se por estarem no barco com aquelas condições, a chorarem e a pedirem a todos os santos santinhos, e um virou-se para mim e disse assim: eu estava bem, eu não devia estar aqui, devia estar como eu queria estar, à sombra da capela do Sampaio. Sombra da capela. À proteção dos santos, quer dizer. Mas eu sentia a aflição deles, que eu, com a idade que tinha, era novo, não tinha a noção do perigo.
o cheiro, a maresia, o balanço do mar, aquelas coisas atraíam-me, mas eu não tinha a noção efetivamente do perigo. Nesse dia em que o mar estava efetivamente bastante picado, eu senti que aquilo era mais sério do que o que parecia. Mas fui mais algumas quantas vezes ainda ao mar depois disso. Houve uma determinada altura em que, aquele episódio que eu contei do cabo que se partiu e que o mar começou a picar, aconteceu numa situação que acontece normalmente todos os anos. Maré viva de São Bartolomeu. Foi no dia de São Bartolomeu que isso aconteceu. E as pessoas ficaram tão assustadas, como digo, veio a lancha de salvamento e não trazia nada a reboque, só no outro dia que eles tiveram notícia que eles tinham aportado a espinho, e ficaram de tal maneira traumatizados com essa situação, e que eu sei, hoje não sei o que é que se passa, durante muitos anos, nunca mais fui ao bar no dia de São Bartolomeu. Para prevenir exatamente a tal subida repentina, por ser a situação de marés vivas, o mar pode encapelar repentinamente, exatamente por isso mesmo. Eu hoje não sei se continuo a manter essa tradição que surgiu nessa altura de ir ao mar no dia de São Bartolomeu, se não continuam com essa tradição, não faço a mínima ideia. Sei que já preservavam esse dia, é o dia que o diabo anda à solta, deixa-o lá estar e nós ficamos cá em terra. Antes de avançar, lembras-te do nome do barco, com certeza, o barco onde ias? Era o Sampaio. Era o Sampaio. É que eu tenho em casa. Era o Sampaio. Eu julgo que numa das duas companhias que eu referi, da tal sociedade, que tinha duas companhias, uma era gerida pelo meu avô, Francisco Pinho Faustino, e outra era gerida por Henrique Manuel Luís, também era parente. A outra seria a Senhora da Conceição. Julgo eu que estiveram relacionadas uma com a outra dentro da mesma empresa, mas não afirmo com segurança que fosse. Eu tenho quase a certeza que era. Uma era o Sampaio, outra era a Senhora da Conceição. E indo lá para trás, os mais antigos, eu ia assim, o meu pai de vez em quando falava nos antepassados mais antigos, tinha uma memória muitíssimo boa e nomeava todos os tios, e não era fácil, e os primos, porque as famílias eram famílias, ou como disse o meu avô Faustino, e a minha avó de Seveloa, Maria dos Anjos da Costa, mas que era de Seveloa, tiveram 10 filhos, mas os irmãos tiveram todos também, e os pais deles tiveram na ordem dos 12, 13, 14, que eram famílias numerosíssimas, e o meu pai descreviou-os com uma facilidade, dizia os nomes deles todos, com quem é que estavam casados, com quem é que não estavam, e é das coisas que eu lamento hoje. Eu lamento na minha vida algumas das coisas, lamento porque, enfim, cada um está da maneira que está, mas quando se atinge alguma maturidade com a idade, começa a saber que há coisas que não deviam ter passado despercebidas. O meu pai tinha um certo culto do clã. Como tinham os antepassados, para se casarem uns com os outros, era para preservar o clã. E esse culto que ele nos transmitiu também a nós filhos, nós somos muito ligados. Isto vinha a propósito que eu queria dizer. Eu como tinha esse culto, volta e meia, quando apanhava uns filhos assim mais bem disposto, ele começava a desbobinar, ia falando, ia dizendo, olha, fulano, aquele fulano que mora em tal, é teu parente por este lado, por aquele, ia fazendo as conexões familiares, era filho de Cicrano, de Beltrano, depois casaram com fulano, e aquilo eu confesso
que a mim não me dizia nada. E saía, entrava, como costuma dizer, popularmente, entrava por um ouvido, saía pelo outro. E eu hoje tenho muita pena disso, porque se calhar alguma coisa ficou arquivada sem eu dar por ela. Por isso é que eu de vez em quando vou recordando coisas que imaginavam que não estivessem cá. Mas já lá estavam. Então, sim, ele bateu o aço de tal maneira que ele foi moldando de alguma forma, mas eu tenho pena de algumas coisas, às vezes ando atrapalhado quando me meto em genealogias à procura de determinado parente disto, aquilo, onde nasceu, onde morreu, essas coisas todas. Eu ando atrapalhado e se tivesse com atenção eu tinha feito uma história de família hoje formidável, não é? O meu pai contava muitas histórias, os arraios. Falar nisto, lembro-me agora de uma. Porque estas coisas das famílias têm as suas histórias, não é? Lembro-me agora de uma muito curiosa. O meu avô Faustino, como todos os arraios e todos os pescadores, eram muito supersticiosos. Tinham qualquer coisa que os ligava ao sobrenatural. E então, principalmente os arraios que tinham posses, todos eles tinham posses, encomendavam o trabalho das senhoras de virtude, das bruxas e dos bruxos e dos médiuns, dessa coisa toda. Uma das histórias contada pelo meu pai relacionada com isso. Depois conto uma outra relacionada que tem a ver com o espírito, com o espiritual, com o paranormal. Então, um dia, a convocação do meu avô, Faustino, uma médium, suponho, pela descrição, é uma médium, não é uma bruxa, é uma médium, veio lá para uma das Recoletas fazer uma sessão de invocação de antepassado. Isso era verdade às crianças, era para os adultos. As crianças andavam lá pelos areais. O meu pai diz que furou a barreira e conseguiu infiltrar-se lá dentro da Recoleta, onde estava a sessão. E os espectadores, os vários familiares que estavam nessa sessão, não sei se teria gente de fora, mas de familiares tinha muitos, iam pôr de questões. Como é que está fulano? Como é que está Beltrano? Já passados, já noutra dimensão, não vivos. E a médium ia buscando lá nos seus conhecimentos, como é que estavam, e dando conta da presença deles, no etéreo, lá no outro sítio qualquer. E o meu pai estava escondido e que naquilo era chinês, para ele. Estava muito espantado com o que estava a acontecer. Quando, em determinada altura, alguém invocou uma determinada pessoa que o meu pai conheceu, viu-a, porque era viva, não, tinha morrido, mas ele tinha a conhecido, embora a criança tinha a conhecido, a médium pôs-se a falar como a morta, com os mesmos gestos, com a mesma cara, com tudo, que apanhou um susto de tal maneira que só para não bater a mais longa. Diz ele que era exatamente a pessoa que ele conheceu em vida. Essa era uma história que ele contava. Isto, o meu avô tinha um bocadinho disso, era jogador, tinha um bocadinho de obediência ao culto, e um dia, não sei o que é que isto tem a ver com esse oculto, um dia sonhou com o bilhete da lotaria. Sonhou e pediu ao Mortágua velho, não este que nós conhecemos, ao pai dele, ao primitivo cauteleiro, pediu para lhe arranjar o bilhete. Ele não tinha o bilhete, o Mortágua não tinha o bilhete, e pediu para a Casa da Sorte. E mandaram-lhe o bilhete da Casa da Sorte. O meu avô comprou, pediu o bilhete, saiu a sorte grande. Passados 2 ou 3 anos, sonhou com outro. E pediu ao Mortágua. E o Mortágua pede para a Casa da Sorte. Você está vendido para a Madeira. Saiu nesse número na Madeira. Que explicação tem isto? Não tem. Não tem explicação nenhuma.
Mas isto é para ligar ao que eles tinham, todos eles, uma ligação ao oculto. Não era só o meu avô, atenção. Todos eles tinham uma certa ligação ao oculto. Eram bastante religiosos, mas é a tal coisa, é a religiosidade portuguesa que tem sempre alguma coisa de pagar. E isso acontecia. Bom, e digamos assim, da família Faustino, numerosíssima, como digo, o meu bisavô, que veio de Espinho, ainda teve 3 filhos na Mortosa, dos 14. Os outros nasceram em Espinho. Esse meu bisavô, o Fernando Pinho Faustino Valentim, era o bisavô materno. O Fernando Pinho Faustino acabou depois de morrer no Furadouro, em 1924, como foi para lá trabalhar e acabou por ficar, ele esteve cá, depois foi para o Furadouro e morreu em 1924. Os filhos espalharam-se, tiveram esse, e tinham muitos primos também, porque a trisavó ainda não tinha 14, tinha 20 e poucos. Porque assim te imagina a quantidade de familiares. Não sei se na última conversa chegámos a ver a ida de Faustinos para a Furada e a ver lá uma traineira. Sim. Ora bem. Os Faustinos em Espinho, aqui como eu referi, os Tavares casavam com os Sobrões com os Tavares, como outras famílias tinham, digamos, preferência uns pelos outros, mesmo sem ser pescadores. Havia ligações que estavam pré-estabelecidas, digamos, quase tipo cigano, que se combinavam. Olha, a tua filha vai nascer, ainda não tinha nascido, vai nascer, irá casar com o meu filho, que era recém-nascido. Havia situações dessas, suponho que havia. Quando o mar invadiu Espinho e chegou à linha, na altura chegou mesmo à linha, de caminho de ferro, que ele teve que ser protegido com aqueles porões todos, porque a linha estava ameaçada. O Espinho ficou sem o que era importante para o Espinho, que era o chamado porto de pesca. E não dava sustento a toda a gente, primeiro pela dificuldade de ir ao mar, porque os barcos de charga precisam de determinadas condições de uma praia relativamente plana para poderem deslizar, essa coisa toda, para ter em cima do rolos, se aquilo tiver sorribas não há hipótese nenhuma. E é previsível que com a invasão de Espinho pelo mar aquilo tenha ficado efetivamente com rampas altas e impossibilitados. Isso obrigou, como os pescadores de Espinho viviam exatamente da pesca, os Faustinos que lá viviam também, que eu não sei se a origem deles era de lá, a origem primeira, tenho andado à procura lá para trás e ainda não consegui descobrir, mesmo 1700 para trás ainda não consigo descobrir efetivamente qual a origem primeira dos Faustinos, mas vamos admitir até que eram originários de Espinho. Ficaram também sem o seu terreno de lavoura, que era o mar. E então emigraram. O meu avô para cá, o meu bisavô para cá, para o lado de cá, e os irmãos e os primos e todos aqueles familiares que eles tinham emigraram. A grande maioria para o norte, para as praias, para o norte. Claro, houve quem emigrasse para Silvalde e para Paramos, houve, efetivamente. Mas a grande maioria foi, e estava o Porto Leixões, nessa altura, no início do século, a entrar, digamos, em grande desenvolvimento, com as traineiras, com o aparecimento das traineiras. Muitos deles foram para Matosinhos, Lessa, mais para o norte, até à Póvoa, mas muitos ficaram, se uns ficaram na zona do mar, digamos assim, outros ficaram entre mar e rio, foram para a Furada, mais protegidos do mar. Conseguiu, houve ali um núcleo de familiares, faustinos, que se fixaram lá. Eu fui a um funeral aqui há uns anos de
de um professor aqui da escola, que foi sepultado no cemitério de Santa Marinha, que apanha também a zona da Afurada, e quando dentro dos portões do cemitério eu ouvi logo meia dúzia de campas com nomes faustinos. Logo meia dúzia delas. Aliás, o Baixa Espinho e há para lá camas com faustinos, nunca mais acaba. E ficou o seguinte, eles emigraram para todo o lado e formaram várias famílias. Os faustinos em Espinho, como eu disse, eu estava a falar um bocadinho, que aqui há casamentos entre famílias, lá também havia. Os faustinos casavam com Pinho, Espinhal e Gomes. E eventualmente com Ferreiras Netos, do Arraial Ferreira Neto. Há casamentos de faustinos com Ferreira Netos. Mas essencialmente eram os Pinho-Pinhal e os Gomes. Os Pinho-Pinhal emigraram também, eram pescadores, emigraram. E em Espinho, ainda há hoje, uma fábrica dos Pinhais, uma fábrica de conservas. Foi a maior fábrica de conservas da zona, até há pouco tempo. A maior fábrica foi a dos Pinhais, ainda é conhecida pela fábrica dos Pinhais. Eram familiares. Com essa migração toda para Matosinhos, e com algum poder económico dos Pinhais, mais do que os faustinos, com algum poder económico, os faustinos também tinham algum poder económico, mas os Pinhais tinham mais. Formaram sociedades diversas, não só na fábrica de conservas, como também para a aquisição de traineiras. Se muitos deles eram pescadores, a família explorou essa mesma circunstância de ser pescadores e teve barcos de pesca, entre os quais um deles, Rosa Faustina, era o nome. E quando foi, da última vez eu falei nisso, quando foi a grande tragédia de 1947, essa foi uma das 4 traineiras que afundou, junto à costa. Houve mais 2 que estiveram envolvidas, mas que não afundaram. Essa afundou e a grande maioria dos tripulantes, e eram cerca de 50, a grande maioria eram da família, eram Pinhais e eram faustinos. E ficaram todos. Como eu referi há 8 dias, houve 3 pessoas na traineira Rosa Faustino que salvaram. 2 delas da Mortosa. Na traineira havia gente da Mortosa. 2 delas da Mortosa. Desse afundamento, houve 2 indivíduos da família, desse naufrágio, que nunca apareceram. Houve 2 irmãos que nunca apareceram. Os outros deram à costa, 2 deles nunca apareceram. Depois isso é uma tragédia marítima, digamos, familiar, porque outras famílias têm isso. Nós vemos com frequência os indivíduos da Póvoa e das Caxinas com os problemas que têm. Não há nenhum afundamento que não tenha gente das Caxinas. Eu nas Caxinas e em Vila do Conde e Póvoa de Varzim, não sei se há uma colónia grande de faustinos, eu nunca me debrucei sobre essa zona lá mais para cima. Agora, até Lessa, aquela zona de Lessa e de Lessa para baixo, há imensos. É evidente que muitos hoje nenhum é pescador, é evidente. Todos eles foram um deles, não filho do meu bisavô, filho do meu trisavô, um deles, José Pinho Faustino, foi um grande industrial, foi o fundador, se não foi o fundador, foi o dono principal, o dono da SAPEC. A SAPEC tinha fábrica aqui em Estarreja, depois mais tarde é que foi para o sul, lá para a zona da CUF e tal, ou de Setúbal. A SAPEC era do José Pinho Faustino, que era primo do meu avô. Era filho de um outro irmão do pai. O meu bisavô Fernando tinha vários irmãos e o filho de um desses irmãos, que era José, também, o filho dele casou com uma fulana, aqui em Estarreja, daquelas quintas senhoriais que havia em Estarreja. Eu não sei dizer a família,
deve ter aí apontamentos o nome dela em qualquer lado, e possivelmente ele tinha estado no Brasil, tinha trazido também, e conseguido juntaram os coisinhos, e ele foi dono da SAP, que ele tinha na rua 19, aquela rua principal onde estão lá os indivíduos a fazer de estátuas, quando a rua 19 é a rua dos eventos. Na rua 19, antes de chegar à Câmara, que é bem cá debaixo do casino, antes de chegar à Câmara, tem ali um prédio do lado direito, alto agora, isso era o palacete do José Faustino, tinha ali um palacete espetacular, aqueles palacetes do século XIX, uma coisa espetacular. Eu conheci isso ainda porque eu fui colocado, depois de tirar o curso de artilharia em Vendas Novas, eu fui colocado em Espinho, no HK3. E o tempo dava-me também para ir fazer prospeções por Espinho. O que me assustara um bocadinho. O meu pai tinha um preferido, tinha lá muita família e tal. Só que um indivíduo de 20 e poucos anos quer ter umas nocitas para não buscar e tal, e as primeiras que me apareceram eram mesmo primas. E eu fiquei assim de pé atrás, que o meu pai disse: vai lá, o que é que andas por lá a fazer? Olha que não trates mal o nome da família e tal. Aqueles conselhos desleais. E eu fui-me reprimindo um bocadinho, e ficou o seguinte, mas mesmo assim conheci algumas coisas da família, alguns elementos. Mais tarde fui conhecendo outros. Olha, eu tenho uma história curiosa acerca disso. Um dia andei a passear, quando estava em Espinho. Um dia levei a minha irmã a dar um passeio lá por Espinho, porque ela poucas vezes lá tinha ido, e andávamos na Marginal de Espinho, na Rua 1, no Pardão mesmo. E eu às tantas olho e vejo a cara do meu pai numa senhora. E disse para a minha irmã: é família. É família. E diz a minha irmã: pá, tu realmente tem parecenças. E eu cheguei à beira da senhora e perguntei: a senhora é Faustina? Diz ela: sou a Amélia Faustina. Era prima e o segundo grau do meu pai. Mas tinha as feições. As feições não era a cara do meu pai com a homem ou até mulher, mas os traços, digamos, característicos familiares estavam lá. Ela era mais parecida com a minha tia Irmelinda, uma das irmãs do meu pai. Mas via-se, eu não conhecendo a senhora, era uma banheira de Espinho. Uma daquelas senhoras que armam e desmontam, montam e desmontam as barracas, aquelas coisas todas, tal. Era uma senhora disso. E essa estava casada com um Ferreiro Neto, é curioso. Por isso é que eu falei nos casamentos com Ferreiro Neto também. E digamos assim, em termos da família Faustino, o resto é conhecido. O meu pai veio do Arsenal da Marinha, estava no Arsenal da Marinha, foi enviado com o meu avô, enviou para Lisboa, ele e o irmão Alfredo, com uma irmã deles, para tratar deles, a Palmira, que morreu também na mesma altura em que morreu o Valentim e o mais novo, o Francisco. O meu nome tem ali, o meu nome, eu sou Francisco Valentim, tem ali uma série de coisas curiosas ali, de misturas. O meu pai vai com o irmão Alfredo, vão para Lisboa, tinha para a casa de uma tia, do lado aqui dos Tavares, e com uma irmã, sobrinha da tia que lá estava, para tratar. Era a tia e a irmã que tratava deles. Conseguindo desenvolver a sua atividade. Entretanto, em 1939, com aquela agitação política que houve em 1939, em que o Arsenal da Marinha esteve também envolvido, o pessoal do Arsenal da Marinha esteve envolvido no atentado a Salazar, aquelas coisas todas, o meu pai bateu à sola, veio-se embora com medo de ser metido na sombra, veio-se embora. Era previsível que, tendo ido embora da maneira que veio, que ficasse banido
de prestar serviço para o Estado, o salariado do Estado, mas a verdade é que, entretanto, o meu tio faleceu, o meu tio Valentim faleceu, como digo, funcionário da Japa, e o meu avô, com a sua influência, conseguiu apagar aquela, digamos, nódoa, e o meu pai foi colocado a substituir o irmão. Cuidava da parte mercantil dos cais e da sua conservação, e o bico era o cais principal da região. Um rapaz novo, 23 anos, andava nas vistas, a minha mãe encontrou e acabaram por casar. A minha mãe vivia lá no bico, na casa onde eu nasci também. Acabaram por casar e daí resultou depois os 3 filhos que tu conheces, eu, a minha irmã e o meu irmão. Filhos não do Carlos Faustino, mas do Carlos do Bico. Do Carlos do Bico e da Maria do Bico. A minha mãe também era conhecida por Maria do Bico. Era assim. E digamos, isto resumindo da parte de Faustino, como é que eles cá chegaram. Os Tavares e Sobolões, há a história feita deles. Vamos talvez pegar em 2 histórias que as pessoas... Há 2 histórias aí nos Sobolões, uma é do naufrágio e o outro do lanço das Corvinas. Lembras-te disso? O lance das Corvinas, eu sei a história do lance das Corvinas. Eu não sei precisar o ano. Sei que o meu pai falava que o lance das Corvinas rendeu, segundo o meu pai, rendeu o equivalente a uma safra inteira, uma campanha inteira, um ano inteiro. A venda das Corvinas daquele lance rendeu, falavam na altura, em 1000 contos, que era uma coisa maluca. As redes mal suportavam o peso das Corvinas. Eu não sei precisar o ano, naturalmente ele falou nisso, mas das tais coisas que não ficaram, não fixaram, entraram e saíram, não fixaram. Sei que na altura achei estranho porque ele disse-me que aquele lance rendeu toda a campanha, foi uma campanha, toda a campanha de pesca, aqueles meses de campanha. A safra toda. Ficou, falavam na altura em 1000 contos, parece-me, que rendeu os lanços, não foi lanços, foram vários lanços no mesmo dia. Renderam à volta de 1000 contos. 1000 contos era uma coisa maluca naquela altura. Isso eu lembro-me do meu pai falar nisso. Não é do meu tempo, isso não é do meu tempo, eu não tenho ideia. Eu tenho ideia do peixe, do bom peixe, que na altura dava, não dava só sardinha, carapau e caranguejo de patela, não. Dava o peixe da renda, que era um rico peixe, raias, corvinas pequenas às vezes, mas uma outra vez vinha, não o tal lance, porque a rede veio cheia, as redes vieram cheias disso, não, isso não, mas bem quando vinha muito peixe, que eram, e deves-te lembrar disso ainda, que eram colocados, quando a rede era aberta, eram colocados em montinhos que depois eram objeto de um leilão próprio. A subir. Sim, um leilão próprio, enquanto o outro leilão, os leilões do peixe na Mortosa foram sempre a subir, enquanto que noutras terras eram a descer, e que terminavam com o chui, ou chui, coisa assim, aqui os lances, os leilões do peixe aqui na Torreira, antes da lota, ou na lota que julgo que ainda é assim, a lota tenho ido lá muito poucas vezes, porque mesmo às vezes apetecendo comprar peixe, eu vejo a dificuldade de comprar peixe. Há ali assim uns arranjinhos, há uns cambalachos entre os compradores e os vendedores e os leiloeiros, consente o indivíduo que queira comprar uma partida do tal peixe de renda, vê-se doido para fazer isso. Tem uma hipótese, é pedir a um deles, um dos que estão no negócio, olha, aquele bocado daquela renda é para mim, compre. E eles fazem o negócio. A pessoa, isso já lá vão 20 anos, se calhar, que isso se fazia, hoje já nem se faz isso. A pessoa não faz negócio nenhum,
mas são os outros que fazem. Aquilo está tudo determinado para indivíduos que não sejam daquele grupinho de comprador de vendedor, não ponha a mão na massa, não tem hipótese nenhuma. Essa é uma história que foi muito contada. Há outras histórias, só se me avivarem a memória, elas estão cá meio escondidas, há muitas histórias. Tem Mané Borras, diz lá uma coisa. Chegaste a Diz, eu cheguei a conhecer. Estamos a falar das histórias da Torreira. Eu escrevi em tempos qualquer coisa sobre figuras típicas da Mortosa. Desde o Manuel Maia, o Zé Maia, o Gonçalo Eixa, o Domingos Patica. Podes desenvolver à vontade qualquer um deles. Bom, mas isso desenvolver, eu estou a recitar nomes de figuras típicas do Domingos Fantum, o Catalunha, o Felício, eram tudo figuras típicas, porque não eram pessoas, digamos, normais, tinham qualquer coisa diferente dos outros. O Zé Maia, por exemplo, o Zé Maia, eu fiz um textozinho aqui há uns anos, lembrei-me porque era uma figura que me impressionava muito. O Zé Maia era de uma família que, na altura, diziam que o Zé Maia tinha ficado assim porque o pai do Zé Maia era meio lobisomem. As velhas histórias que havia na Mortosa eram tudo lobisomens e bruxas. O António Maia, esse era mais atirado, mas o Zé Maia tinha qualquer coisa que não era um indivíduo normal. E eu, naquela altura, os pobres da terra tinham determinados dias que corriam as casas. Os da Torreira vinham determinado dia, os da Mortosa tinham outros dias e iam correndo as casas. Normalmente com uma ladainha, chegavam à porta das casas, tinha uma ladainha meio reza, meio outra coisa qualquer, a maior parte das vezes imperceptível, e estavam ali até que as pessoas da casa viessem com o tostãozito ou com qualquer coisa assim do género para dar a esmola. Na altura as esmolas eram tostões, a vida hoje é de euro, mas na altura eram tostões. E havia uma pessoa que se distinguia, eu julgo lá no Bico, a ida dos indivíduos da terra era à quinta-feira. Os indivíduos da Torreira, suponho que seria à terça ou à segunda. Eram dias diferentes. E havia um indivíduo que destoava dos outros todos naquilo que eu observava. O miúdo, havia um indivíduo alto, muito esguio, muito magrinho, cabelo comprido, tipo Cristo, algumas das imagens que havia antigamente de Cristo, com o cabelo pelos ombros, de barba preta, uma barba crescida, bastante crescida, via-se que não era um indivíduo velho, e que parava lá em casa, e possivelmente faria isso noutras casas. Parava lá em casa e não se ouvia um som, não podia por A nem por B, não dizia nada. E quando lá em casa davam pela presença do Zé Maia, ó Zé, queres comer? E o Zé não respondia. O Zé acenava com a cabeça. E a minha mãe ia buscar o prato, com um bocado de carne, com sopa, com pão, e dava ao Zé Maia. E o Zé Maia, no mesmo silêncio, comia, via-se que tinha prazer que nos estava a comer, acabava, pousava o prato, e sem dizer água vai, nem água vem, nem cumprimentar nem nada, ia embora na mesma. Como era bastante alto e usava calças de outras pessoas, naturalmente, normalmente a calça pelo meio da canela, curtinha, lá ia eu, com os pés finos, porque passaria alguma subnutrição, embora no corpo dele tivesse absolutamente composto. Agora, era magro. E aquela figura impressionava-me muito. Tinha um outro irmão, o Zé Maia, que também lhe era atribuído
digamos, a performance de ser lobisomem. Mas antes de chegar ao anjo, o Zé Maia, entretanto, desapareceu. Eu também fui estudar para fora e quando regressei, o Zé Maia não me aparecia. Acabei por saber que o Zé Maia tinha ido para a Santa Casa. E acabei por ir à Santa Casa à procura do Zé Maia. E o Zé Maia estava na Santa Casa, bem trajado, bem nutrido, até um bocadinho forte já, e eu cheguei à beira dele, cumprimentei, Zé, lembras-te de mim e tal, à espera que ele não me dissesse coisíssima nenhuma, porque eu nunca tinha ouvido uma voz do Zé Maia. E o Zé Maia respondeu-me. Nessa vez, o Zé Maia respondeu. Estava a jardinar no jardim da Santa Casa, numa parte que havia nas instalações da Santa Casa, que dava para a creche, tinha lá uma creche do lado onde está hoje a estátua do Pinto Barbosa, havia ali assim uma zona, parte se calhar no sítio onde está a estátua, porque aquilo era terreno da Santa Casa, onde está a rotunda e a estátua, e por consigo, nessa zona havia ali um jardinzinho, aquilo estava morado, e ele estava a tratar do jardim. E ele respondeu-me. Eu fiquei espantado, o Zé Maia respondeu, com 2 ou 3 monossílabos, mas falou, ele disse-me, respondeu. O Zé Maia tinha do outro irmão, o Ângelo Maia, e tinha o António Maia. António Maia morava próximo do colégio e quando havia as grandes enchentes na Mortosa, porque a barra não comportava a quantidade de água para ela sair, não tinha largura suficiente nem profundidade, e por consequência as águas ficavam estagnadas muito tempo na zona lagunar e consequentemente também em terra ela não escoava. E na altura a Saldida drenava quase toda para o Ico, através de uma levada encostada ao Dr. Apolinário, onde estão as canas da Índia. Eu conheci aquilo, era meio estrangulado, depois à entrada da quinta também meio estrangulado, dentro da quinta tinha uma ala larga, mas até chegar à quinta aquilo era tudo meio estrangulado, porque as águas ficavam muito tempo à superfície. E então António Maia andava com um carro de vacas, e com as vacas naturalmente a transportar as pessoas em frente à farmácia do Dr. Apolinário. Transportar porque aquilo ficava água até ao joelho. As pessoas queriam entrar para o colégio ou queriam passar da Mortosa para Pardeiros e vice-versa, se iam a pé, não podiam ir, ou molhavam-se, tinham que descalçar os sapatos e ir. E então o António Maia andava a transportar as pessoas. Naturalmente em troco de alguma coisa, mas esse indivíduo não tinha, digamos, nenhum achaque mental assim visível. O Ângelo Maia era uma figura, irmão deles dois, era uma figura também bastante conhecida e característica da Mortosa, era moço da Quinta da Caneira, tratava da limpeza das cavalariças, numa altura até um cavalo deu-lhe um coice e partiu a queixada toda e ele ficou bem defeituoso, e o Ângelo era um pouco da boa lei, como se costuma dizer em termos de mortoseiros, era um bocadinho da boa lei. Era assim muito simplório também. Falava, não era como Zé Maia. E não tinha a figura do Zé Maia. O Zé Maia era uma figura imponente. Bom, mas o Ângelo, então, também era conotado também com, naquelas noites mais escuras, com havia uma única lâmpada. Desde a igreja da Mortosa até ao Ico não havia uma única lâmpada, era tudo às escuras, com cômodos de um lado e do outro, tirando os da quinta, que era muro. Para o lado, cômodos muito altos, aquilo fazia aquele trajeto às 2, 3, 4 da madrugada, como eu fazia, com os meus 18, 19, 20 anos, 21, debaixo de temporal no inverno, não abria rios nem nada, aquilo impressionava um bocado e metia um certo cagaço, porque não foi a primeira nem a segunda vez que eu por ali esperas e umas bordoadas na cabeça de indivíduos. Isso aconteceu comigo, a pessoa que me vinha para dar a bordoada não era comigo. Eu quando falei, a pessoa, desculpa lá, não é contigo e tal, mas tive sujeito também a isso. O Ângelo Maia, então tinha a fama de que em determinadas noites o achei se transformava. E há uma pessoa que afirma que viu a transformação. É uma pessoa muito mais nova que eu,
que morava ali naquela zona da Caneira também, na Viela de Cuspim, naquela zona de Cuspim. E essa pessoa, que não é uma pessoa totalmente inculta, ainda hoje diz que assistiu a uma coisa daquelas, transformada em cão, transformou-se em cão. E que lhe arrearam com um pau nas costas do cão, e que no outro dia o Ângelo apareceu meio empenado. São histórias que a ignorância e a falta de luz, porque a falta de luz são partes, é tudo muito esquisito. Hoje vê-se tudo. As pessoas também, hoje não há histórias, porque os serões na casa das pessoas, quer fossem pescadores, quer fossem agricultores, que era o caso da minha avó, do Bico, tinham serões, e os serões serviam para contar histórias de família, serviam para contar essas coisas dos lobisomens e das bruxas e tal. Para mim era um terror. A casa lá de trás, que era maior que agora, porque quando foi remodelada baixaram bastante, o pé direito baixou, era a casa brasileira alta também, e a cozinha ficava no lado norte, o meu quarto ficava na frente, mas do lado oposto, e eu tinha que passar por um corredor alto, sem luz, sem nada, e dormir sozinho lá para o quarto, e depois de ter estado a ouvir histórias na cozinha, a debulhar milho e a escolher feijão, ou coisas que eram necessárias de fazer naquela altura. E quando diziam, está na hora de ir para a cama, para mim era um terror. Eu tenho que atravessar aquilo tudo às escuras, e ir sozinho lá para o quarto. É evidente que, sugestionado como estava, quando me deitava, eu sentia todos aqueles fantasmas e monstros ali à volta. E a imagem era tão real, que eu, assustado como estava, por vezes gritava. E lá vinha a família toda, o rapaz estava com pesadelos e tal, e eu fingia que estava a dormir por vergonha de dizer que aquilo era só cagaço, que era só medo. Fingia que estava a dormir, é um pesadelo, vamos embora. E aquilo, de tal maneira que eu tinha, quando comecei a sair, as primeiras vezes pela janela, fugindo naturalmente, como toda a gente faz, mas quando comecei a sair à noite, eu sentia muito mais à vontade cá fora. Pese embora a escuridão que havia cá fora, porque não havia luz, não havia nada, que lá dentro de casa, eu tinha medo de estar dentro de casa. Tinha a ver com essas histórias todas que se contavam. Essas saídas. Um dia, apercebo-me, bem da Bortosa para o Bico, depois passava aqueles cômodos altos, na curva da Cavalariça, da Quinta, na curva, a vista, passava-se a curva, estava-se o Bico, por cima dos cômodos. Às tantas, vejo uma luz na janela do quarto da minha avó. 2, 3 da manhã, não era hora de ela estar acordada. A pessoa precisou de se levantar, pensou que não disse nada. Vi a luz a primeira vez, não disse nada. Dias depois, quando voltei a sair e tal, eu a curva, a luz acesa no quarto da banha. A segunda vez intrigou-me, outra vez. O que é que ela estava a fazer a esta hora? Bom, mas passou. A terceira vez que eu me apercebo que a luz está acesa, aquilo entregou-me mesmo a sério, e intrigou. Mas conforme eu ia avançando, quando chegava um bocadinho antes da casa do Timóteo hoje, a luz apagava-se. E eu constatei que ela se apagava exatamente no mesmo sítio, sempre. Quando eu me aproximava daquele sítio, ali a meio caminho do terreno de Timóteo, a luz apagava. Bom, primeira vez, segunda vez, terceira vez, e meio dúzia de vezes eu começo a ficar seriamente intrigado. Eu não era muito dessas coisas de supersticioso, não era nada. Eu tentava encontrar uma explicação, mas que não conseguia encontrar a explicação. Eu achei, aqui há qualquer coisa. O que é, não sei, mas há qualquer coisa. Acabei por descobrir. Claro, se fosse como as outras pessoas, eram os lobisomens, eram as bruxas, era isto, era aquilo, era aquilo outro.
Claro. Isto tem a ver também com a cultura das pessoas, é evidente. Acabei por descobrir o que era. Como disse, não havia luzes. Havia uma na loja de Crespim. Um poste com uma lâmpada. Sabes, estás a ver Não na é casa? nós despedimos lá para baixo. Como não havia mais luz nenhuma, aquela luz refletia-se nos vidros da janela da minha avó. Ao andar o ângulo de reflexão perdia-se e ela desaparecia de repente. Explica. Depois acabei por descobrir que era isso. Milagre. Ora, imagina, esta gentinha da Mordosa, passasse uma coisa daquelas, é tudo lobisomens, é tudo coisas, é tudo bruxas. Não, está a ver como as coisas são, mas tem a ver um bocadinho com a cultura e efetivamente as pessoas estão muito mais evoluídas e há o pormenor que agora há luz, há alguma luz. As pessoas às vezes reclamam que há pouca luz, mas não é nada que era comparável, não há nada comparável. Havia aí duas figuras de João Semana, o doutor... Mas tu puseste uma questão e eu não quero fugir à questão. Tu puseste uma questão do Manuel Borras. Ora bem, o Manuel Borras era um pescador. Era um pescador que gostava da sua pinguita. Como muitos pescadores, eles tinham uma vida miserável, os pescadores, e se não tivessem apoio, perdiam-se também muito. E havia alguns arraios que davam apoio àquilo que era possível. O Montijó era muito conhecido por isso é que ficou, digamos, bastante conhecido, porque ficava sem dinheiro nenhum para distribuir. O meu avô mandou construir, para distribuir para a população carenciada, um forno em que a mulher e as filhas coziam uma vez por semana para distribuir. Um forno de propósito para acudir às pessoas que estavam necessitadas. E ainda agora, a maioria das pessoas já morreram, tiveram idade para morrer, mas eu conheci muitas pessoas, o seu avô matou muitas vezes a avó. E tinha a ver com essas coisas. Mas o Manuel Borras, ou por tendência, porque não sei se a tendência tem alguma coisa a ver com genes. Há pessoas que são muito mais sujeitas a alcoolizar-se que outras. Não sei se é hereditário, se não é, mas tenho constatado, por experiência, haver determinadas pessoas que em família há uma série de casos de ou o contágio é o contágio social da família, ou há genes, ou há qualquer coisa, poderá haver, mas eu nunca discuti isso, que eu não sei, não tenho conhecimentos para discutir se é genes, se é a parte social que influiu, se são as duas coisas juntas. O Manuel Borras era uma dessas pessoas, entre muitos outros pescadores, que, talvez para esquecer a tal história da Capela de São Pai, quando o mar era alterado, eles cheios de cagaço, porque andavam lá. Nós que íamos alguma vez ou outra não sentíamos isso. Talvez para esconder isso, alguns abusavam do álcool. O Manuel Borras era um desses homens. Só que quando chega a determinado grau de gradação alcoólica, as pessoas reagem sem sentido, com alguma bestialidade, digamos assim. E depois contam-se uma série de histórias, umas verdadeiras, outras não muito verdadeiras. É-lhe atribuída a tal frase: se o mar fosse de vinho eu ia a pé até a América, e outras. A ele e ao Furriel, era outra figura típica da torreira, chegavam a enterrá-los na areia com o peito de fora e a meter-lhe vinho para dentro, que eles apreciavam. E, bom, as pessoas podem ficar na história de uma terra por feitos ou por serem diferentes. Há quem fique por serem diferentes. José Maia e António Maia eram diferentes, não fizeram feito nenhum, eram diferentes. Ou por terem efetivamente feito qualquer coisa de importante pela terra, ou pela sua família, ou qualquer coisa. E há aqueles que ficam pela negativa. Eu também fiz uma crónicazinha acerca
que há uns anos, acerca do Forrião, não sei se te lembras do Forrião. É um indivíduo que andava normalmente com trajes militares, com uma casaca militar, coisas que lhe davam naturalmente, e era o Forrião, e tinha coisas muito curiosas. Bom, ficaram na história da Terra. Não, como uma vez afloraste a história do naufrágio, e não tem nada a ver, é muito distante no tempo. Sim, sim, sim. Muito distante no tempo. E dos naufrágios que houve das companhias ao arribar, e houve vários, ele também não interferiu em nenhum, tanto quanto eu sei mais ou menos quem foram os indivíduos que interferiram. Há inclusivamente irmãos do meu bisavô, 2 que morreram num naufrágio. 2. E o Albino, o Solão, também morreu num naufrágio com 18 anos. Do outro lado, o Tavares e o Solões que morreram. Eu não sei se foi o Albino, se foi dos 2 irmãos Tavares, acho que terá sido o Albino ou o outro qualquer, que morreu possivelmente de insolação, depois do naufrágio. Pelas descrições que me fizeram, eu imagino que foi insolação. O indivíduo andou a salvar uma série de indivíduos, quando um barco virou, salvou uma série deles e andou muito tempo no mar a tentar salvá-los. Quando veio para a Terra, naturalmente vinha com hipotermia e foi deitar-se ao abrigo de uma duna e deve ter tido um choque, exatamente, passar de hipotermia para a insolação, e morreu em terra depois de ter salvado meia dúzia de pessoas. E eu tenho apontado quem foi o indivíduo, porque são tantos os nomes da família que às vezes a memória também não consegue abarcar. E nem eu quero acabar, porque senão não tenho capacidade. O Manuel Borras ficou, efetivamente, na história da Torreira por essa característica que ele tinha. Era um bocado, digamos, espalhafatoso, e as pessoas gostavam, o que eu não gosto, mas gostavam quando encontram uma pessoa assim diminuída nas suas faculdades, gostam de estar a picar, a dar vinho, essas coisas todas. E quem não gostava muito disso era o meu pai, porque dizia ele, eu preferia que o meu pai não tivesse lá nenhum nome de rua, porque ter o nome de rua do Reis Faustino ao lado da rua de Manuel Borras, para mim, ofende-me. Foi por isso que eu fui buscar. Ele não gostava, porque dizia, o meu pai tinha coisas boas e coisas más, mas foi uma pessoa que marcou a terra pela positiva. Um outro era um bêbado, diz ele. Mas é engraçado porque o Manuel Borras tem fotografias na Assembleia com a Fina Flor que vinha de Lisboa. Pois, gostavam de gozar com ele. E o Vieira Pinto pagou-lhe o funeral. Pois, gostavam de gozar com ele, lá está a história. As pessoas apanham o ponto fraco de outros com menos capacidades, e sabes, o bullying nas escolas depois também se propaga quando se é adulto. É uma espécie de bullying. Nunca ninguém vai fazer bullying a um indivíduo que tem a sua personalidade. Não, cuidado, esses não lhe chegam. E é aos pobrezitos. Mas isto a propósito. Um dia também eu hei de escrever alguma coisa, porque a pessoa anda cá há tantos anos que, se não deixar alguma coisa também escrita, eu não quero fazer nenhuma história da Terra, porque não tem elementos. A Terra é muito difícil encontrar elementos sobre a história da Terra. Não houve pessoas atrás que compilassem dados e que os guardassem. E como eu digo, a família tinha alguma coisa, esse incêndio destruiu tudo. E foi uma pena, porque eu sei que tinha muita coisa. Mas há, principalmente na geografia humana, há um ou outro caso que merece ser tratado. Até, como eu digo, por ser diferente, não pela negativa, por ser diferente. As tais figuras típicas que eu falei, do Fantum, do Patica, desses dois indivíduos todos, que eu conhecia em criança, eram todas pessoas que tinham alguma deficiência.
e eram do tal grupo que ia à quinta-feira passava lá por casa, porque consigo conhecer essa gente toda. O Gonçalo Beiça, eu não sei o nome dele, tinha uma beiça rachada, como alguns homens do mar têm, por causa do salito, assim, caída e rachada. Por isso é que lhe chamava Gonçalo Beiça, eu não sei o nome próprio dele. Andava também vestido militar. Falava-se, eu nunca apurei se isso é verdade, eu tenho que apurar isso melhor, mas tenho que saber quem era a família dele, para conseguir buscar a origem e saber se isso é verdade. Tinha sido um gaseado, ele e o Domingos Patica tinham sido gaseados à Grande Guerra. E por isso é que estavam assim, tinham sido gaseados. Não sei se é verdade, se não é, eu vou ter que pesquisar mais alguma coisa, mas como digo, há muito pouca coisa para a pessoa se pegar. Este diz aquilo, aquele diz outra coisa, mas escrito que esteja ali, não. Não há muitos jornais também da Mortosa, não Os é? jornais da Mortosa há, e eu já fiz já dei uma sugestão, há jornais da Mortosa, apesar de tudo há. Os jornais da Mortosa são há o Jornal da Torreira, a Gazeta da Torreira, há o Jornal da Mortosa, o mesmo nome disso, é mesmo Jornal da Mortosa, teve uma vida de 1901 de 1906 ou 9, foi uns poucos anos, ao Povo da Mortosa, que foi mais longo, até 20 e tal, e depois com uma edição especial em 1934, pela morte de um dos seus fundadores e diretor, o José, que doou a biblioteca à Mortosa, O tio da Zé o Soares. tio da Zé Soares. O tio da Zé Soares. Houve um outro também periódico da Mortosa, houve o Conselho, a partir de 1900, digamos que foi o herdeiro do Povo da Mortosa, o herdeiro em termos de continuidade. Um terminou em 24 e o outro começou em 26. Houve o Progresso, entretanto, também no início do século, com uma segunda edição depois do 25 de Abril, uma segunda coisa. Eu tenho a coleção, por acaso, da primeira, eu tenho toda, que tem, convém de vez em quando ver, tem coisas, tem, por exemplo, uma polémica curiosa entre o reitor da Torreira, Cara de Beiros, o padre Miguel Barbosa e o meu avô Faustino. Há uma polémica nos jornais, um a escrever no Conselho, já no Conselho, e outro a escrever no Progresso. Um escrevia num lado e outro respondia no outro. Porquê? Porque o meu avô tinha a concessão da passagem Torreira Vestida. E as companhias, quando eles resolveram construir a igreja para substituir a Capela de São Paulo nos anos 40, resolveram construir, 30 e tal, 40, resolveram começar a construir a igreja. As companhias davam X de que saía lá das coisas e os jornais em si davam a sua cota-parte também. Para além disso, o avô tinha combinado lá com o padre que daria dos lucros da passagem, que daria X para a igreja. Acontece que, entre a altura, o meu avô resolveu vender a passagem. Passou para as lanchas, depois para a empresa do Américo, do Sr. Américo. E o padre achou que a venda, o dinheiro devia ser para a igreja. E então veio para o jornal bater no meu avô a torta e direito. A empresa era dele. Ele, ao vendê-la, dá o dinheiro que quer, é evidente. E então há uma picardia entre eles, nos dois jornais. E há umas outras picardias entre
digamos, os mais letrados e os logo a seguir, que os poucos letrados não entram na história. Mas um dos mais letrados, por exemplo, a propósito disso, há uma história curiosa. O Clube Pardeiros, o CRM, constituiu-se em 1911, é mais que centenário já, estamos em 18. Antes dele havia o Clube Pardelhas. O Clube Pardelhas foi formado em 1910 e o CRM, Centro Recreativo Mortoense, foi formado em 1911 com um nome curioso, Centro Liberal e Recreativo Mortoense, era o nome. Em 1934, com o advento do Estado Novo e com essas liberal, então uma lei do Estado proibiu o liberal nos clubes. E por conseguinte, todos os clubes que tinham o liberal, e não era só o CRM, o CRE de Estarreja, o Centro Recreativo de Estarreja, era Centro Liberal Recreativo de Estarreja também, como no país havia vários. Todos eles foram obrigados a alterar os estatutos. E os estatutos do CRM foram alterados em 1934 para tirar o liberal. Mas tinha a propósito dos vários grupos que havia, que se degladiavam, quer no jornal, quer noutras situações. Em 1910, o grupo do farmacêutico, do Batista, do médico, do Batista também, e de outros, o Antônio Augusto Valente Almeida, então, todos estes indivíduos formaram o Clube Pardelhas. Digamos que a população, embora não se reviu, porque era um grupo de elite, era tudo doutores, quase tudo doutores, médicos, farmacêuticos, advogados, era tudo assim. E então um grupo de indivíduos resolveu formar o Centro Liberal Recreativo Mortoense, um clube de gente laboriosa e trabalhadora, para distinguir um do outro. Logo no seu programa inicial, eu sei estas coisas porque eu sou presidente do CRM há muitos anos, presidente da Assembleia Geral. E vou buscando algumas coisas. É claro que o clube tem alguns documentos de então, mas eu tive necessidade de ir para a Biblioteca Municipal do Porto buscar elementos, porque em determinada altura as câmaras, por virtude da legislação, para subsidiar atividades dos clubes, os clubes tinham que estar legalizados, tinham que ter estatutos, e os estatutos não apareciam. Ou pior, havia estatutos em papel, mas não havia era o registro deles, a escritura da Constituição e essas coisas não havia, eu não conseguia encontrar. E eu vi-me na necessidade de ir ao Porto, andei por lá vários dias, lá na Biblioteca Constitucional, para ler os jornais da época. O Povo e o Jornal da Mortosa e o Povo da Mortosa, está tudo na Biblioteca no Porto, porque era o depósito legal na altura, era o Porto. E eu apanhei essas historiazinhas todas, e tenho as direções todas, quer de um, quer do outro. Um, entretanto, desapareceu, foi o Clube Pardelhas, desapareceu passado pouco tempo, e o CRM manteve-se com a tal alteração em 1934, manteve-se até aos dias de hoje, com fraca atividade agora, porque ele foi formado com um objetivo. O objetivo era dar cultura, instrução e proporcionar o convívio dos associados. Mas uma das intenções principais era formar a população, nomeadamente criando uma escola dentro do clube. Porque não havia escolas, nessa altura não havia escolas suficientes para ensinar. E então, uma delas, é por isso que no emblema do CRM tem lá um livro aberto, sem se reparar, que era exatamente dar formação, dar cultura. Não sei se alguma vez teve escola, porque eu, através das atas, não consigo descobrir
se efetivamente, que eu tenho o livro, por acaso tenho até ler no meu quarto que estava a folhear, tenho o livro de datas, o primeiro, de 1911, a primeira Assembleia de 1911, da primeira Assembleia Geral, que foi formada em 1910, 6 de janeiro de 1911, e a primeira Assembleia Geral, em janeiro de 1912. E eu tenho aí o livro aí comigo. Mas tinha a propósito de pessoas mais ilustres e menos ilustres, e como digo, umas ficaram por serem ilustres em determinada área, os Barbosa, o Carlos Barbosa e outros, os Pintos, e o António Vieira Pinto não era bordoseiro. António Vieira Pinto estava casado com uma bordoseira. Ele não era bordoseiro, era de Lisboa. As pessoas julgam que ele era bordoseiro, mas ele não era. Ele estava casado e casou no monte. Ele veio casar ao monte, com uma bordoseira. Porque na altura havia muita gente, como tu deves saber, muita gente que ia para Lisboa, para ali, para lá, para lá, e muitas delas ficaram por lá radicadas e alguns deles, digamos, se ingraram no lugar de termo de se ingrar na vida. Eu recordo-me era quando vinham de férias à Torreira e enojavam-me um bocadinho, porque achavam-se extremamente superiores. Tinham ido à capital, tinham capitais, para além de ter da capital, tinham capitais. Normalmente os filhos deles, já dos primitivos, foram para Lisboa. E isso via-se naqueles bailes da Assembleia, que me enojavam sempre um bocadinho. No dia 14 de outubro e 28 de outubro, aqueles bailes, que eles tentavam reservar sempre o direito de admissão. E eu cheguei a ser, digamos, bastante maltratado naquelas entradas. Claro, também era um bocadinho ao torto e as coisas às vezes davam para o torto mesmo. Cheguei a andar à batatada com o Alfredo Tropa, por exemplo, num desses bailes. O Alfredo Tropa que era de Bardilhó ou da Vanca? O Alfredo Tropa não era de cá, não sei de onde era, estava casado com uma Flora do Monte, o Alfredo Pai. O pai. O pai. Estou-me a referir ao Alfredo Tropa, o siciliasta com quem eu andei, tirei este facto, foi com o filho do Alfredo I, do Tropa I, casou com uma Flora do Monte. Eu, com o cineasta, andei, tomei em vias de facto com ele exatamente por causa desses tiques deles tinham. Porque, enfim, as pessoas são o que são, mas eu nunca tentei. As pessoas têm todas o direito de. Todos diferentes, são pessoas diferentes uns dos outros, mas eu não gosto muito. Porque é que eu não pertenço a confraria nenhuma? Pergunta eu. Não vale a pena perguntar. Eu não pertenço a confraria. Porque eu reconheço que algumas confrarias, alguns rotários, alguns lions, tenham um ou outro ponto positivo, a agregação de fundos para isto, para aquilo, para ter mais, por exemplo, a irradiação da poliomielite, no caso dos rotários, angariam fundos para se pesquisar e erradicar, ou outras assim do género, mas eu vejo que, por vezes, é possível fazer essas coisas todas sem estar associado em um grupo elitista. Eu fui convidado aqui há muitos anos para ir a uma reunião um jantar de trabalho dos Lions, que é Sundatório, em Albergaria à Velha, porque a pessoa que me convidou tinha a intenção de estender à Mortosa também um grupo de Lions, e acharam que eu é que devia liderar. Eu cedi a ir a uma reunião deles para ver como era. Bom, a reunião nos amolou-se, no jantar, aquilo costuma ser como rotados no jantar, e eu no fim disse à pessoa: olha, eu tenho pena de vos dizer, mas não se coaduna bem com o meu espírito, com a minha maneira de ser. Consigo, encontrei outro. Mais tarde foi para os rotários também, fui contratado. E aí dei logo a resposta. Quem trabalhou muito para isso, para eu entrar, foi o finado Alfredo, daí da Lina. Trabalhou muito para isso. Depois o Diamantino também, depois outras pessoas vieram ter comigo e eu disse sempre não, porque
fui a uma ou outra sessão de jantar, eu chamo de jantar, aquilo é jantar de trabalho, não sei que nome é que aquilo tem. E eu não queria, nem vou dizer o nome, para mim são coisas que não fazem sentido. Estar a fazer uma homenagem à bandeira, com aqueles tramulhicos todos, debaixo da bandeira, levanta a bandeira, toca a sineta, isso é maçonaria quase, é uma imitação de maçonaria. Todos esses grupos, maçons, Opus Dei, e rotados que tentam imitar isso, os laianos, todos tentam imitar a mesma coisa, tentam discriminar-se positivamente, sair do mundo. Eu sou um homem daqui, desta gente, estou bem com as pessoas, com esses grupos não estou, não gosto. Eu só queria, para terminar isto aqui, porque houve uma pessoa como Dr. Cardoso de bicicleta vestido de preto na Mortosa. O último João Semana. O Dr. Cardoso, não, o Dr. Melo. Dr. Melo. O doutor. Efetivamente foi um João Semana. Era o meu médico na altura. Quando vivo foi o meu médico. Chegou a ser o Dr. Fragoso. Inicialmente chegou a ser o Dr. Fragoso lá embaixo do Rego d'Água, antes de chegar ao Rego d'Água, e depois o Dr. Melo. O Dr. Fragoso para mim não foi tão João Semana como o Dr. Melo. Era, digamos, mais requintado. O Dr. Melo, o Dr. Fragoso, era da família dos Fragosos, naturalmente, família ilustre, da casa dos Fragosos ali da Ribeira de Pardelhas, que foi abaixo, aqui há uns anos, entrou em ruínas e foi abaixo. Não sei se tens ideia onde é, de chegar a Ribeira de Pardelhas, havia ali uma casa grande com capela, tal, que agora está o terreno a monte. Esses Fragosos têm origem num padre, um tal padre Fragoso, que não era aquele de Estarreja, mas que tinham propriedades aqui na Mortosa, como havia mortosões que tinham propriedades em Estarreja, na altura, havia muito isso. E essa família dos Fragosos tinha muitas propriedades aqui à volta. O padre tinha um filho. O padre tinha um filho. E preferiu em 1800 e tal. Espantoso. Atenção. Esse filho deu origem a esse filho do padre deu origem às famílias dos Fragosos. Os Fragosos da Orabesaria, aqui como é que ela se chamava, ali pegado ao hospital, havia ali uma Orabesaria. O Fragoso como é que chamava a mulher? Já morreu há uns anos. Não está a vir agora o nome dela. O Delfim Barbosa, o construtor, era dessa família dos Fragosos. Os Barbosos e Fragosos. Porque esse Fragoso, filho do padre, casou com uma Barbosa vizinha, que também levou de dote para o casamento de terrenos, que juntaram à quinta dos Fragosos. E o Dr. Fragoso tinha nascido, digamos, no tal douro dos Fragosos, digamos, numa posição bastante elevada. Era assim um bocadinho fidalgo. Já o Dr. Melo, que nasceu também de uma família semelhante, de Canelas, ou dali, de Estarreja, não sei se era de Canelas, de Estarreja ou de Salvador, não era ali daquele sítio. Sei que era de Estarreja, não sei qual das freguesias, ponho de Canelas. O Dr. Melo, que era de uma família também dos Melos, por espírito dele não era o espírito do Dr. Fragoso, era mesmo João Semana. Andava de bicicleta com a pastilha dos medicamentos e do estetoscópio e de outros equipamentos, o martelinho dentro da pastilha, dobrada no quadro da bicicleta, fechada no fecho e ficava ali a pastilha pendurada no quadro. E andava a correr como um João Semana mesmo, a correr a povoação. Quando não andava, estava no consultório dele ali no Ribeiro, no fim da rua do Formal, acho que é Formal,
eu não sei o nome dela, o nome verdadeiro, é conhecida a Avenida Formal, mas tem outro nome, o nome próprio. Ali ao ilírio dos móveis, que é vira para baixo, essa rua, que vai dar à outra, que vai dar ao Ribeiro. Ali no cruzamento quase tem o consultório, lá está a casa que foi vendida, está a ser recuperada agora, a casa do Dr. Melo. O Dr. Melo era um indivíduo que não havia exames na altura complementares. E como não havia exames complementares, os exames complementares estavam na cabeça de cada um. E o que estava na cabeça era a experiência e a tentativa de servir melhor o doente, o necessitado, na altura, por motivo de doença. O Dr. Melo, eu tenho com ele uma ou duas histórias, uma delas vinha para aí uns 45 anos, tive uma cólica renal, aquelas fortíssimas, com pedra a sair, mas enquanto não saiu, eu não sentia muito bem, eu pedi à mulher para me levar de carro ao Dr. Melo, e o Dr. Melo viu o que era, quando tinha lá outros clientes, atendeu-os quando chegou a minha vez e tal, atendeu-me, e disse, oh pá, isso é lixado, pá, isso, para mim que isso passa vai ser uma chatice, pá, isso é, olha que isso é pior que a dor de uma grávida. E há grávidas que têm tido dor de cólica renal, que diz que é pior que a dor da gravidez. Já ouvi essa afirmação. A verdade é que ele disse, olha pá, isto vais tomar os medicamentos para a dor, porque eu sei que isso é muito difícil, a não ser que tu consigas aguentar a dor. Eu disse, bom, a dor é forte, mas se for o problema de aguentar, já aguentei coisas piores, consigo, não tem problema. Então, olha, me levas lá para sei o que era, mas não vais à farmácia, espera aí. Tinha lá uma mesa, encostada a um canto cheio de amostras de receitas médicas, e fazia isso com toda a gente. Da propaganda médica passava e ia deixando, e o gajo dizia, olha, leva isto. Se não aguentares, toma. Se aguentares, depois, olha, bebes chá, fazes isto, lá me dizes o que é que tinha que fazer e esperas que a pedra saia. Bom. E eu, efetivamente, não tomei os comprimidos e aquilo durou uns 2 dias, bom, ao fim dos 2 dias a pedra saiu e passou o cólica renal. Mas era a pessoa que dava a toda a gente medicamentos, a pessoa não precisava de ir à farmácia, dava aqueles que ele tinha lá. E quando era preciso ir à farmácia e ele via que a pessoa não tinha de ir para a farmácia, a pessoa ficava assim, não sei se vou para a direita, se vou para a esquerda, quando ele receitava, dizia, falta de dinheiro, e o almoço estava dinheiro lá, vai agora, vai comprar. Quando era absolutamente necessário comprar medicamentos, dava do bolso dele para a pessoa ir comprar. A maior parte das vezes, se era preciso ir à farmácia, tinha que ir à farmácia, se não era preciso, ele evitava. Tomas um chá disto, tomas um chá daquilo, fazes isto, fazes aquilo, era tudo tipo mesinha. Mesinha. Agora, diagnóstico feito por ele, era certinho. Era certinho. Com o Dr. Fragoso, como digo, era um bocadinho mais improvável. Eu tenho um episódio com ele também, apanhei uma gripe grande, e eu fui chamado lá à casa, o Dr. Fragoso, lá ao bico, e ele deu-me, na altura estava na guerra a penicilina, e ele deu-me uma injeção de penicilina e eu estive quase a ir para o outro lado. Sou alérgico à penicilina. Mas não havia os lavradores não pagavam ao ano nas colheitas? Havia, aqui também acontecia. As pessoas bom, o médico não tinha uma tabela. Eles tinham uma tabela, eles lá tinham uma tabela, mas a maior parte das vezes as pessoas não chegavam à tabela. Não havia dinheiro. Há 50 anos não havia dinheiro. As pessoas, havia um ou outro indivíduo empregado que tinha rendimento ao fim do mês, mas havia muito poucas pessoas empregadas, porque se não estavam empregados não tinham dinheiro. O que tinham era o produto ao fim do ano, depois de São Miguel.
Porque trabalhavam a terra e vendiam o feijão e o milho e a abóbora e esta coisa toda, e por conseguinte tinham um pé de meia para o inverno nos produtos que produziam, que cultivavam. Ora, dinheiro vivo ninguém tinha, porque as pessoas não tinham profissão. Ou melhor, não tinham profissão por conta de outra. Conseguinte, as pessoas tinham sempre muita dificuldade em realizar compras. Realizavam compras quando vendiam uma porquita que tinha tido os leitões, vendiam os leitões. Deixavam um ou dois para casa e vendiam os outros. Iam à feira dos 5, lá abaixo, vender. Ou se alguém tinha vacas, vendiam um bitão. Ou, como digo, vendiam o milho, o feijão, isto e aquilo e aquilo outro, vendiam. E vendiam, isso acontecia uma ou duas vezes por ano. Por isso é que, quando alguém achava uma peça de ouro, era uma festa medonha. Quando o mar começou a escavar, nos anos 60, que pôs os poços à mostra e as casas, os retos das casas, apareceram muitas peças de ouro. Moedas, libras, apareceram assim, e as pessoas iam lá apanhar. E aquilo era uma loucura, apareceu uma peça de ouro. Porque a pessoa, venda daquela peça, ficava com dinheiro que eu nunca tinha visto na vida. Porque não tinham vencimentos. Nos anos 40, o meu pai, como funcionário da Junta Autónoma, ganhava 150 escudos por mês. Mas estava empregado, os outros nem isso. 150 escudos por mês. Mas diz tudo. É isso, vamos fechar. Eu penso que foi um bom final. A história da Mortosa e dos mortoseiros está em grande parte para ser escrita ou gravada em qualquer coisa, em qualquer outro meio. Uma das formas é em tertúlia, em conversas, conversar sobre isto, sobre aquilo e cada um puxar a sua coisa. Porque, efetivamente, se não for algumas achegas da memória, não é possível escrever a história da Mortosa, porque ela não está escrita, em termos escritos não está escrita. E tem que se buscar ao baú da memória algumas coisas aqui, outras não. Mas ainda há pessoas aí na Mortosa com alguma idade que poderão dar contributos. Eu acho que serves para isso, é por isso que estás a fazer muitíssimo bem, e eu estou encantado por colaborar contigo nesse aspecto, porque pode não ter interesse o que eu digo, mas faz parte da história da Mortosa. E estas minhas dicas, juntas com a dica deste, daquele outro e daquele outro, acabam por dar digamos, um global, dá uma ideia global do que era isto. Claro que não é uma conversa de uma hora ou duas, são muitas conversas de meses, puxa-se um assunto hoje, puxa-se outro assunto amanhã, e é preciso, mesmo havendo muita coisa escrita, é preciso fazer alguma pesquisa. Também não há muita gente a fazer pesquisas. Não, mas há uma coisa que é verdade, e que dizia o Lopes Pereira: Mortosa, gente nossa. Mortosa, gente nossa. E é isso que a gente está a fazer. É verdade. Estamos a lembrar. Acho que estas achegas de memória que acabam com a pessoa, se ficarem gravadas, não acabam com a pessoa. E é uma das coisas que eu sinto porque eu não sou espiritualista, ou melhor, não sou religioso, espiritualista sou, todos nós somos. Não sou religioso, praticante, nem coisa que se parecesse, mas é uma coisa que eu sinto, é que cada um de nós deve deixar alguma coisa. Sempre que alguém se lembre de nós, ou por uma coisa que se disse, ou por uma lição que se deu, ou por uma gravação que deixou, ou por um sítio que deixou, nesse momento o indivíduo continua a viver. Aquilo é que eu chamo a nossa eternidade breve. Exato. É o que nos resta. Se efetivamente o indivíduo não deixar as pequenas coisas, e isso eu estou convencido que estou a deixar alguma coisinha que tu depois és o fiel depositado da minha vida, né? deste trecho de vida. Eu sinto que alguém de repente, quando
vira imagens e olha, este O Chico ao ainda está lembrar cá. o Chico, lá está o Chico. O Chico ainda está cá. É vida, é vida.